Por linhas tortas com António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá. E desta vez temos mesmo o guião da Reforma de Estado, que na outra semana foi só um ameaço, mas desta vez lá conhecemos a coisa mais ou menos. Mas também o conhecemos não nos elucidou muito mais do que na semana passada. Ou pouco conheceu, ou que viu, o que é que lhe pareceu? Olha, foi muito engraçado. Porque hoje, quando me propôs falar sobre o guião da reforma, eu fiquei aflito. Fui à internet, procurei o guião da reforma, encontrei o guião, lá andava ele perdido. Achou que no tinha o meio problema daquelas resolvido, reformas mas... todas. E então, mas fiquei aflito porque reparei que o guião tinha 132 páginas. É muita página Mas só. a letra é grande. Não, a letra não era grande. Entretanto, mas foi muito engraçado. Fiquei a pensar, onde é que isto falará sobre a saúde? E fui à procura da saúde no meio do guião. E tive, então, alguma dificuldade em encontrar a saúde, porque a saúde só se falava na página 87. Quase no fim. Quase no fim. Coisa que, por acaso, eu também estranhei, porque falou-se de uma quantidade de coisas muito menos importantes que a saúde e deixou-se a saúde quase mais para o fim. E então eu procurei, e depois pensei, bem, a melhor forma de eu fazer isto é fazer um copy-paste e colocar isto de forma a que eu depois possa imprimir, ler de uma forma assim mais simplificada. E lá fiz isso. E qual não é o meu espanto quando mandei imprimir? Sabe o que é que aconteceu? Letra garrafal. Então eu fiquei a pensar, isto deve ter sido o original que o Sr. Ministro utilizou para falar perante as câmaras. Porquê? Porque eu não acredito que uma pessoa que leia bem, pelo menos que não tenha problemas oftalmológicos, precise de uma letra tão grande. Então eu investiguei e cheguei à conclusão do seguinte, que se a letra for a Helvética 36, que aqui está, isto tem, na verdade, 112 páginas. Mas se fizermos com uma letra tipo Arial 12, que é bastante boa, eu quero dizer que raramente utilizo o 12, costumo utilizar o 11, 10, 9, então só me dá 3 páginas e meia sobre de a saúde. O que quer dizer que cada página destas levou 3 meses a ser escrita. E atenção, porque nem sequer a densidade é muito grande. Então, mas às vezes há trabalhos que bem feitos demoram muito tempo a serem construídos. Justifica-se 3 meses por página pela sua leitura? Justifica-se porque foi preciso realmente ter um grande engenho e arte para dizer nada sobre a saúde nestas 3 páginas e meias. Porque é difícil dizer tão pouco sobre a saúde como aqui se diz, porque aquilo que aqui se diz é completamente absurdo. Absurdo no sentido de que não adianta mais nada, quer dizer, tudo aquilo que aqui se diz é como se nós estivéssemos a ouvir um discurso de um político numa campanha eleitoral que quer convencer as pessoas daquilo que elas já sabem e que, entre outras, é aquilo que habitualmente se diz nas campanhas políticas nunca se cumpre. Agora, a mim o que me preocupa, de uma certa maneira, quando olho para estas coisas, é realmente ter em conta que estamos a falar de coisas sérias. É porque este guião não é um guião do meu amigo La Féria. Este é um guião que levou mais de 9 meses a ser feito. Um ano, foi anunciado há um ano. Sim, e que realmente deveria conter, eu pensei que o guião teria centenas de páginas e deveria esmiuçar bastante relativamente a cada um dos assuntos propostos, com muito tema interessante, aquilo que seria a reforma, mas na verdade aquilo que nós aqui temos não é nada. E em particular em relação à saúde, não é mesmo nada. É completamente Prepassa uma ideia, no entanto, que eu gostava que olhássemos para ela aqui um bocadinho de dentro, que é a ideia de termos um Serviço Nacional de Saúde ou uma gestão hospitalar, corrija-me se eu estiver errada, a mais entregue a privados, com o Estado a ter um papel menor naquilo que são os hospitais. Olhando para o sistema que existe hoje, nós temos hospitais públicos e hospitais também privados. Haverá méritos e deméritos em cada uma destas opções. Quando imagina um Serviço Nacional de Saúde mais privado, é algo que traz coisas boas aos utentes ou só coisas más? O facto eu só faço medicina privada. E pode crer que aquilo que eu pretendo é fazer a medicina com a mais alta qualidade para os meus doentes. Mas então vocês podem pagar. Exatamente. Porque a medicina privada tem sempre esse lado. Claro. Agora, a questão é a seguinte. O facto de os hospitais serem privados ou serem do Estado
difere relativamente a muitas das coisas que nós vamos encontrar. Mas, acima de tudo, há uma questão que é essencial explicar. É que a maior parte da população portuguesa não percebe muito bem como é que estão organizados os próprios hospitais que dão assistência à população em geral. Porque, repare, nós temos hospitais do Estado que funcionam como empresas e temos hospitais do Estado que são geridos por empresas. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, se nós pensarmos no Hospital de Cascais, e para dar um exemplo, é um hospital que é do Estado, mas é dirigido por uma empresa. É um hospital que faz parte daquele grupo dos hospitais das parcerias público-privadas. Não é? Mas temos, por exemplo, outros hospitais, como o Hospital Egas Muniz, que é um hospital EPE. O que é um hospital EPE? É um hospital que é uma entidade pública, mas empresarial. O hospital EPE é um modelo que eu gosto muito de hospitais do Estado, porque o Estado detém o hospital em seu poder, sempre, sob o ponto de vista até da gestão. Mas aquilo que acontece nesses hospitais é que a gestão do hospital não é feita diretamente pelos agentes do Estado, dir-se-ia da parte económica do Estado, mas é feita por agentes ligados à saúde e que gerem, como se fosse uma entidade privada, aquilo que é do Estado, tendo como contrapartida, por exemplo, melhores salários, melhores condições de trabalho, tudo aquilo que nós, trabalhando num hospital do Estado, gostaríamos de ter. Percebe? Então, por exemplo, no Hospital Egas Muniz, eles têm um budget, não é? E esse budget é administrado de maneira a que os doentes sejam tratados o melhor possível e de maneira a que os médicos sejam remunerados, mas sejam remunerados também tendo em conta aquilo que é o seu trabalho hospitalar. Se um indivíduo trabalhar pouco, com certeza que vai ganhar menos, se o indivíduo trabalhar mais, ganhará mais. A própria qualidade os serviços vão trabalhando por budgets e os serviços vão cumprindo, vão tendo sempre metas para cumprir, atingindo essa meta, eles acabam por ser premiados por terem atingido essa meta e até por ultrapassá-la. Então este é um tipo de... Vai um bocadinho a meio caminho, no fundo. Tem a sua componente pública, a sua componente privada. Sim, mas é que a componente privada aí não se nota no sentido de que não são as entidades privadas propriamente ditas que gerem o próprio hospital e que por isso dizem este tipo de doentes interessa-nos, estes não nos interessa. E isso pode acontecer num hospital gerido por uma entidade privada. Porque é evidente que a entidade privada nos outros hospitais do tipo Cascais, e eu, ao dar estes exemplos, evidentemente não estou a apontar nenhum tipo de mácula à gestão destes hospitais, mas estes hospitais têm uma gestão diferente porque aquilo que a empresa que está por detrás da gestão do hospital quer e unicamente deseja é o lucro. Enquanto que nos outros hospitais, nos EPE, as questões são diferentes porque estamos a falar de atingir metas, de poder ter remunerações ligeiramente maiores do que aquelas que se tem. Não estamos a falar propriamente na questão da ganância pelo lucro. E quando olha para os seus colegas, obviamente sempre pessoalizar a coisa, fica esta ideia de gestão associada à saúde. Os médicos dão um bom gestor? Sabe que a gestão é uma coisa que dir-se-ia que é relativamente recente, não é? Porque no meu tempo ninguém ia tirar cursos de gestão praticamente. Eu, por exemplo, já agora, veja bem a coincidência, participei naquele que foi o primeiro curso que houve na Ordem dos Médicos sobre gestão hospitalar. E então nós achávamos muita graça aquilo que nos explicavam, porque já nessa época nos diziam assim, se nós quisermos ser bons administradores hospitalares... Somos nós médicos. Não. Aquilo que temos que fazer é arranjar maneira com que o nosso hospital praticamente não funcione. Porquê? Porque vamos estar muito dependentes do Governo. O Governo vai nos dar um budget para gerirmos o nosso hospital. O Governo sabe que, quando faltarem 3, 4 meses para acabar o ano, vai ter que nos dar mais qualquer coisa, porque toda a gente acaba por gastar todo o budget. Nós, quanto menos doentes internarmos, quanto menos doentes vamos aumentar. Quanto menos doentes tratarmos, quanto menos materiais gastarmos, mais arrecadamos e por isso chegamos ao fim do ano e dizemos assim, como vem, nós gastamos só um pouco mais do que aquilo que nos foi atribuído. E somos vistos como sendo bons
administradores hospitalares. Esse paradigma mudou, de uma certa maneira. No entanto, quero dizer que hoje em dia, uma das coisas que é preocupante é nós termos a noção que existem hospitais que têm 30 e tal, 40 e tal administradores. E isso era uma coisa que para nós não nos fazia grande sentido. Em relação aos médicos e à gestão hospitalar, existem médicos que se têm, de alguma maneira, até tornado figuras importantes nessas áreas e que são, ao mesmo tempo, médicos e gestores. Mas, regra geral, não se pode falar em regra geral. O médico, vamos lá ver, o médico, a função do médico é tratar doentes, mas o médico não é burro. O médico tem, evidentemente, toda uma preparação para saber lidar com as questões da gestão hospitalar, não no sentido de dizer o hospital deve seguir este caminho assim, mas a figura do médico é sempre a figura que está ali para defender os seus colegas e os doentes, acima de tudo. Da mesma maneira que na gestão hospitalar tem que haver enfermeiros e da mesma maneira que tem que haver de outras áreas que fazem parte do funcionamento do hospital para que o hospital possa funcionar como um todo. Nesse aspecto, o médico é essencial. Agora, é evidente que para nós custa-nos muitas vezes ver médicos a fazer papéis que não têm nada a ver com a medicina, mas isso encontramos em todas as áreas, em particular na política, não é? O que é que porque estou-lhe a roubar a palavra, mas estamos no final e não queria deixar de perguntar o que é que gostava de ter visto, uma ideia que eu gostasse de ter visto neste guião para a reforma do Estado na área da saúde e que não está aí. Não, é ao contrário. Naquilo tudo que eu li, e que foi pouco, porque é pouco para ler, houve realmente algo importante que eu li, que não sei se vai ser cumprido, mas que é uma frase que diz: para tanto deve ser seguido e assegurado o compromisso implícito no contrato social da garantia da universalidade da cobertura, da equidade do acesso, da substancialidade financeira, atual e futura do Serviço Nacional de Saúde, baseada na solidariedade e do financiamento. E esta é a ideia que tem que vigorar naquilo que for a saúde no futuro. Exatamente, sempre. Isto é muito bonito, isto é para a campanha eleitoral, evidentemente, mas isto é aquilo que o cidadão português deve obrigar qualquer governo a cumprir. Isto é uma questão que está supra qualquer governo que governe o nosso país. E pronto, se é uma boa ideia, há que mantê-la. António Matos da Fonseca, muito obrigada. Ao médico António Matos da Fonseca, um olhar sobre as ideias para a saúde em Portugal. Para a semana a mais. Até lá.